Colossenses capítulo 3, verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga estou procurando. Ok. Aguardaremos a todos. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando viveis nela. Mas agora, despojando-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Repita comigo: Cristo é tudo em todos. Amém. Meus irmãos, no capítulo 2 do livro de Colossenses, Paulo vai dizer que o verdadeiro cristão é alguém que recebeu Jesus Cristo como Senhor. Paulo vai dizer que o verdadeiro cristão é aquele que anda com Cristo e que está fundamentado em Jesus. Esse mesmo homem que no livro de Colossenses escreve engrandecendo Jesus e colocando ele como centro, ele faz alerta aos perigos que tentam desviar o crente, o cristão, de sua jornada, de seu caminho. Paulo vai dizer: olha, cuidado com o legalismo, cuidado com o misticismo, cuidado com aqueles que acreditam nas coisas apenas através da razão. Paulo vai dizer também que a vida cristã tem algumas implicações práticas. Porque o crente não é apenas alguém que declara ou defende uma verdade. O cristão é alguém que demonstra a verdade em sua vida.
O cristão não é alguém que apenas declara ou defende a verdade. Ele é uma pessoa que demonstra a verdade em sua vida. Então Paulo vai discorrer no capítulo 3, capítulo 2, e vai mostrar uma conexão muito estreita, uma conexão com aquilo que nós acreditamos, cremos, e com aquilo que nós praticamos. Não pode existir um abismo entre a fé e a prática, entre o discurso e a vida. Não pode haver um abismo entre a sua fé e entre a sua prática. Então, no capítulo 3, o texto que nós lemos, nós vamos perceber que Paulo está olhando para uma realidade. A realidade aqui proposta por ele é que nós podemos desfrutar da grande alegria celestial, podemos desfrutar do céu enquanto vivemos na terra. Repita comigo: eu posso desfrutar do céu enquanto estou na terra. Então essa mensagem, ela tem esse olhar e esse objetivo. Como eu posso desfrutar do céu vivendo na terra? De que maneira eu posso provar das grandes coisas celestiais, vivendo em uma vida louca, vivendo em uma vida que não me dá tréguas, ela não me permite às vezes respirar, é difícil, mas eu quero nessa noite, de uma forma simples, tentar expor essa ideia de como eu posso provar das coisas do céu nessa terra. Eu posso desfrutar o céu na terra, em primeiro lugar, quando eu busco as coisas que são do alto, as coisas que são de cima. E quando, mas de que forma eu posso fazer isso como cristão? Nós buscamos as coisas do alto e fazemos isso pois temos uma identificação com Cristo. Por quê? Porque nós morremos também com Cristo. Nós entramos por um caminho de morte, assim também como Cristo entrou por um caminho de morte. O verso 3 do capítulo 3 vai dizer: vós já estáis mortos com Cristo. Cristo não apenas morreu por nós, mas Ele foi a nossa substituição. Mas também nós morremos com Ele. Ou seja, isso nos identifica com Ele. Cristo não apenas pagou a nossa dívida com a morte, Ele também quebrou o poder do pecado em nossas vidas. Ele quebrou o poder do pecado em nossas vidas. Então, como é que eu provo desfruto do céu? Primeiro, me identificando com Cristo. Cristo morreu, eu preciso também morrer. Eu preciso também morrer. Eu preciso entrar por esse caminho. Romanos 6, versículo 2 vai dizer: como viveremos agora no pecado, nós, o que para ele morremos. Meus irmãos,
nós temos que entender que deve existir uma identificação com nós, conosco e com Cristo. Nós morremos também com Ele. Como é que eu busco e desfruto das coisas do céu? Buscando as coisas do alto, fazendo isso porque a minha identificação com Cristo se dá porque nós vivemos com Ele. O versículo 4 do capítulo 3 vai dizer, olha, Cristo é a nossa vida. Então eu me identifico com Ele primeiro porque eu morri também como Ele. E agora Ele é a minha vida. Cristo é a nossa vida. A vida eterna é Cristo. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. A essência da vida eterna é conhecer a Cristo. João 17,3 vai dizer, e a vida eterna é essa, que te conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Assim nós estávamos, portanto, mortos e vivos ao mesmo tempo. Agora nós estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo. Filipenses 1,21 vai dizer que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Gálatas 2,20 vai dizer, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Como eu desfruto do céu, buscando as coisas do alto, eu tenho uma identificação com Cristo, porque hoje nós estamos ressuscitados com Cristo. Estávamos mortos por causa do pecado, mas a partir do momento que nós nos entregamos a Cristo, nós ressurgimos, ressuscitamos para a vida. Buscamos as coisas do alto. Fazemos isso porque nós nos identificamos com Ele. E nele nós estamos escondidos. Nele nós estamos escondidos. Não pertencemos mais a este mundo, mas pertencemos a Cristo. As fontes da vida, nas quais nos alegram, vêm somente de Jesus. Em Cristo estão escondidos também todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2,3 vai dizer que em todos os seus tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É em Jesus que está todas as coisas. Estar escondido em Cristo significa que nele nós temos segurança e satisfação. A nossa esfera de vida não é mais terrena, e sim do alto. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender que eu posso desfrutar do céu na terra quando eu busco as coisas que são do céu, do alto, de Deus. É impossível você provar das coisas de Deus vivendo a sua vida monótona, a sua vida sem sentido, vivendo a sua vida de levantar todos os dias pela manhã, trabalhar, se cansar, voltar para casa, assistir um belo programa que satisfaça a sua carne, deitar e dormir e assim viver dia após dia. Que sentido tem isto na vida? Ah, pastor, de vez em quando eu viajo, de vez em quando eu desfruto, de vez em quando eu paro, mas quando você volta, a sua vidinha novamente recomeça. A forma de você sobreviver, aquela pressão volta. E aí eu te pergunto, você quer desfrutar do céu nesta terra? Busque as coisas que são do alto. Elas vão dar um sentido diferente para a sua vida. Elas vão dar um sentido diferente para a sua existência.
Primeiro, nós desfrutamos do céu quando buscamos as coisas do alto. Nós desfrutamos o céu na terra pela nossa vontade de receber a Cristo. Gente, nós devemos definir nessa noite a nossa vontade de buscar tudo aquilo que está ligado a Jesus. O versículo 1 de Colossenses que nós lemos, o texto vai dizer: buscai primeiro as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à sua destra. A primeira coisa que nós devemos fazer como cristãos é buscar a sua presença. Devemos buscar o seu reino. Devemos estar enamorados com o céu, do céu. Devemos nos encantar com a cidade cujo arquiteto e fundador é o próprio Deus. Devemos desprezar os encantos desta terra por causa da sublimidade do céu. Pertencemos a uma nova vida. Temos um novo lar. Temos uma pátria celestial. Como desfruto das coisas que são do céu, pensando nas coisas que são do alto. O verso 2 do capítulo 3 de Colossenses vai dizer: pensai nas coisas que são. Você só consegue pensar na sua vida. Você consegue pensar apenas no que você vai conquistar amanhã. Você consegue pensar apenas em você, na matéria, no seu tesouro. Os nossos pés devem andar sobre a terra, mas a nossa mente deve estar lá no céu. Infelizmente nós vivemos uma inversão de valores. Os crentes querem sim um paraíso, mas um paraíso nessa terra. E até o mais bobo desse mundo iria imaginar, sonhar com isso. Eu sonho. Já pensou uma ilha só para você, Wagner? Já pensou uma ilha só para você, Walter Rosa? Mas também já pensou que você não seria crente por causa dessa ilha só para você? Já pensou que você perderia o melhor da eternidade, de estar com Deus, de estar com Cristo, de fazer parte do plano eterno, de fazer parte do plano celestial? Vivemos uma inversão de valores. Queremos os paraísos da terra, queremos os tesouros da terra, estamos agarrados às coisas da terra, e por isso nós não aspiramos às coisas do céu, por isso que nós não desejamos as coisas do céu. Lembram de Josué e Caleb lá no livro do Gênesis? Não, de Números. Eles receberam uma missão. Vamos enxergar, espiar a terra que nos aguarda. Quando eles voltam, só esses dois homens suportaram a incredulidade dos hebreus, que diziam: nós nunca vamos entrar lá. Porém, eles entraram na terra prometida. Os olhos deles estavam em Canaã. A mente dele, o coração deles desejavam a Canaã. Eles estavam interessados em estar em Canaã, que representam aqui as coisas espirituais. Nosso tesouro está no céu. Nosso descanso está no céu. Nosso Senhor habita no céu. O céu é a nossa origem e o nosso destino. O céu é a nossa origem e o nosso destino. Diz isso para a pessoa que está do seu lado.
o seu tesouro está no céu. O seu tesouro está no céu. Só que tem muita gente vivendo como filho pródigo. Senhor, eu sei que meu tesouro está no céu, mas me dá minha parte aqui na terra. Dá a minha parte aqui na terra. Eu quero a minha parte para viver ela aqui na terra. Eu quero gastar e desfrutar da minha vida. Eu quero provar da minha parte aqui na terra. Eu quero abrir mão, Senhor, dessa glória futura, desse tesouro futuro. Eu preciso viver as alegrias desta vida. Meu irmão, eu também não estou dizendo que ser cristão é você não ter alegria nessa vida. Não é nada disso. Eu estou dizendo que nesta vida a sua alegria está em Cristo Jesus. E em Cristo você pode sim sentir-se feliz, suficiente em todas as coisas. Cristo é o único caminho. Cristo é a razão da nossa alegria. Nós desfrutamos o céu na terra quando morremos para as coisas terrenas. Veja o versículo 5 do capítulo 3 de Colossenses, ao versículo de número 7. Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre Paulo está dizendo: mortificai a vossa vida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Queremos desfrutar o céu nessa terra? Precisamos morrer para as coisas terrenas. Precisamos morrer para as coisas terrenas. Precisamos morrer para o pecado. Precisamos morrer para a natureza terrena. Gente, por favor, você é inteligente. Olha para a vida. Olha para esse mundo. Olha para a televisão às vezes. E veja quanto sangue jorra das notícias que chegam até nós. Veja quanta crueldade jorra nesse mundo. Veja quantos problemas esse mundo está inserido. Aí você diz: pastor, mas por que Deus não faz nada? Deus está fazendo desde a criação. Há 2000 anos atrás, Deus olhou para o homem e Ele enxergou a necessidade do homem receber a mais ilustre presença neste mundo. Ele envia o seu filho. Ele envia o seu filho para que o homem pudesse, através do seu filho, entrar por um caminho. E o texto vai dizer que esse caminho ele é novo. Ele é novo à imaginação dos homens. Ele é novo em relação à religião dos homens. A sua proposta é nova. Ele é vivo. Ele é novo. Mas é um caminho que conduz. É um caminho que direciona. Direciona o homem para a vida eterna. Só que ele disse: olha, todo aquele que nele crê,
todo aquele que quiser, todo aquele que se aproximar. Então, pastor, você está dizendo que esta crueldade poderia ser resolvida se o homem se aproximasse de Deus? Sim, meu irmão, eu estou dizendo isso sim. Eu estou dizendo isso sim. Se Cristo habitasse no coração das pessoas, fizesse parte de sua vida, fizesse parte de suas decisões, fizesse parte de suas direções, o mundo teria um outro sentido. O mundo teria um outro sentido. Então Deus já fez algo para resolver o problema do vazio do homem. Essas atrocidades, a perseguição por essas satisfações exageradas, elas acontecem porque o homem tem um vazio enorme, incontrolável, e ele não consegue saciar esse vazio, e ele precisa dia após dia se satisfazer, fazer criações mirabolantes, criar situações, machucar, castigar a sua carne, castigar a sua noite, castigar a sua família, castigar alguma coisa para preencher o único vazio que está na sua alma. Mas quando eu vejo Cristo adentrando a esse mundo, Cristo está trazendo a mensagem, dizendo: olha, eu sou o preenchimento do vazio do seu coração. Eu posso mudar a sua história, eu posso mudar a sua vida. Mas morra para as coisas terrenas. Morra para as coisas desse mundo e me aceite. Morra para as coisas desse mundo e me aceite como uma proposta válida, como um caminho válido. Me aceite, me aceite. Eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero te instruir no caminho que você deve andar. Eu quero caminhar contigo e te instruir no caminho que você deve andar, e esse caminho vai te conduzir para a eternidade, para o céu. Desfrutamos do céu na terra quando morremos para as coisas terrenas. A gente precisa saber, devemos saber, precisamos saber para quais coisas de fato devemos morrer. Que pecados são esses que Paulo denomina aqui? Paulo vai falar sobre pecados morais, a prostituição, a impureza, a lascívia, que são ligados diretamente a pecados sexuais. Gente, eu fico pensando o que vai ser dos filhos dos meus filhos. Eu fico pensando, se até lá Jesus não voltar, o que será da minha terceira geração? O que será da nossa quarta geração, Alan? Adolescentes de 12, 13 anos já se apresentam para os homens de forma tão depravada, tão escandalosa, ao ponto de tirar um homem de 50 anos, 60 anos do seu estado normal. Você liga a televisão e vê nas novelas adolescentes, crianças, construindo relacionamentos e dizendo: eu amo aquela pessoa. Pense
como era na sua época. Pense como era na sua época. Colocar a mão na mão da garota era uma vitória. Hoje, não colocar as mãos em outras partes, você é mole. Ou estou errado? Estou falando alguma besteira aqui? Que pecados são esses? São pecados morais. Toda sorte de relação sexual, fora do casamento, estão incluídos nesses pecados morais. Não apenas os adultérios, mas também as intenções e desejos de impureza. Pecados sociais, o desejo maligno, a avareza. Isso fala de desejar o mal para os outros, desejar o que é dos outros. E deixa eu te dizer uma coisa. O que nós desejamos determina o que nós fazemos. O que nós desejamos determina o que nós fazemos. Como desfrutar as coisas dos céus na terra. Pense nessa frase. O que nós desejamos determina o que nós fazemos. A avareza que Paulo está dizendo é o pecado de desejar sempre mais. Nunca se satisfaz. Seja de coisas ou de prazeres, nunca está satisfeito. E Paulo vai dizer que isso é idolatria. Porque esses prazeres, esses desejos, substituem a adoração a Deus. Como desfrutar o céu na terra, quando morremos para as coisas terrenas. Por isso devemos tirar de sobre nós as roupas da velha vida e deixá-las na sepultura, meus irmãos. O verso 8 e 9 do livro de Colossenses, capítulo 3, vai dizer: mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aqui enxergo alguns pecados. Pecados ligados ao temperamento. Você diz: eu recebi a Cristo. Porém você não permitiu que Cristo entrasse no seu temperamento. O texto vai dizer: despojai-vos da ira, da indignação, da maldade. Tudo isso fala de temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Temperamento não controlado pelo Espírito Santo. A ira descreve um temperamento explosivo, como fogo de palha. A indignação fala de uma ira que se acumula e que jamais cessa. E a maldade fala de um desejo maligno contra pessoas que se entristecem quando ela é bem-sucedida e se alegra quando ela passa por problemas. Outro pecado aqui, que Paulo vai dizer: olha, tire sobre vós as roupas da velha vida, que são pecados ligados à língua. A sua língua comete pecado. A maledicência, linguagem obscena, mentira, que são termos que descrevem o uso indevido da própria língua. Pastor, o que é maledicência? É falar mal dos outros. O que é maledicência? É falar mal dos outros.
Sabe aquela ligação que você recebe da pessoa que você estava doida para fazer um comentário e tecer algo sobre a vida de outro. E ela pergunta para você: como você está? Eu estou bem. Mas você viu aquilo, menina? Maledicência é falar mal dos outros. Linguagem obscena. Você quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Linguagem obscena, você quer que eu desenhe para você? São os palavrões que você fala quando a ira se manifesta, porque o Espírito Santo ainda não dominou o seu temperamento. Mentira é falsear a verdade. E abra os seus ouvidos para o que você vai dizer, para o que eu vou dizer agora. Abra os seus ouvidos. Não se aborreça comigo. Quando um crente mente, ele está cooperando com Satanás, que é o pai da mentira. Eu vou repetir isso. Quando um crente mente, ele está cooperando com Satanás, que é o pai da... Meus irmãos, o cristão deve ter uma linguagem amável, pura e verdadeira. Como é que eu desfruto do céu? E aqui eu vou encerrar. Quando nós nos revestimos de Cristo. E isto acontece porque o velho homem morreu. A sua velha vida ficou para trás. E agora o novo homem, o novo Fernando em Cristo, está no controle da vida, porque o Espírito Santo está no controle da minha vida. O verso 10 vai dizer: e vos revistais do novo homem. O resultado é que nós nos tornamos semelhantes a Jesus Cristo, quando nós confiamos em Jesus, e nós removemos a velha vida e colocamos a nova. O velho é sepultado e o novo homem agora está no controle. O novo homem agora está no controle. Desfrutamos o céu na terra quando nós nos revestimos de Cristo. E isso acontece porque o velho homem morreu e o novo homem continua sendo renovado em Cristo Jesus todos os dias. Através do conhecimento, através da transformação. Eu desfruto do céu nessa terra quando eu desconheço os muros de separação. Eu entendo que não existe mais muros que me separam de Deus. O verso 11 vai dizer: não existe gregos, não existe judeus, não existe circuncisos ou incircuncisos, bárbaros, citas, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Não há barreiras de nacionalidade, gregos nem judeus, não há barreiras de ritos religiosos, a circuncisão ou a incircuncisão, não há barreiras de diferenças culturais, bárbaros ou citas, não há barreiras sociais, escravos ou livres. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para o apóstolo Paulo. E aqui eu encerro e deixo claro que Paulo fez de Cristo tudo em sua vida, ao ponto dele dizer aqui nessa epístola que Cristo, Ele é o Filho amado de Deus. No capítulo 1 ele vai dizer ainda que Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. No capítulo 1 ele ainda vai dizer que Ele é o eterno, o onipotente Criador.
Ele é a cabeça da igreja. Ele é o nosso Redentor. No capítulo 1, verso 27, ele vai dizer: Ele é a esperança da glória. No capítulo 2, ele vai dizer: Ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele é a plenitude de Deus. Ele é tudo em todos. Cristo é o centro da história, da criação, da salvação. Cristo é o centro do céu. Cristo é tudo na Bíblia. Cristo é tudo no plano redentor. Cristo é tudo na igreja. Cristo é tudo no céu. E como eu desfruto do céu na terra? Como eu desfruto do céu na terra? A resposta é: faça de Cristo tudo na sua vida, e assim você provará de tudo que há no céu. Fala para a pessoa que está do seu lado: faça de Cristo tudo na sua vida. Amém? Amém? Eu quero orar com você por um instante.